Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre saúde mental, especialmente nas relações de trabalho. E no vídeo anterior, nós falamos sobre o quanto é importante a gente manter a nossa saúde mental antes que a crise se instale. É muito importante que a gente estabeleça prioridades, que a gente possa, de fato, ter um ambiente seguro e, sobretudo, saber quais são os nossos limites. E para isso, eu, como psicanalista, me proponho aqui a estar com você, não só nas reflexões aqui do nosso canal, mas também na nossa sala online, onde você pode marcar sua sessão de terapia. Pode curtir esse vídeo, pode também compartilhar esse vídeo. Acesse o nosso site para você saber mais sobre a minha história e sobre a minha proposta aqui de compartilhar com vocês mais informações e vamos lá. Hoje eu especialmente vou trazer para vocês um texto bem curtinho sobre esse livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera. Ele tem mais de 3 milhões de livros vendidos no mundo e quem escreveu ele foi um monge, que eu talvez erre na pronúncia, que é Haemin Sunim. Ele é um monge budista e ele escreveu esse livro com muita sabedoria e ele divide com a gente coisas bastante interessantes. Então eu vou fazer isso, viu, gente? A minha ideia inicial é trazer para vocês muitas coisas interessantes sobre trabalho, saúde mental, mas também algumas leituras que são aí bastante interessantes, porque elas fazem com que a gente reflita e nada mais importante do que a reflexão para que a gente se reencontre, encontre o nosso propósito e que a gente se conheça e saiba estabelecer aí quais são os nossos limites, os nossos propósitos e também quais são as nossas prioridades de vida. E o texto de hoje, ele diz o seguinte: por que eu sou tão ocupado? E aí a gente vai refletir aqui sobre o nosso dia a dia, né? Por que a gente anda tão ocupado? A gente o tempo todo está ocupado com as redes sociais, a gente o tempo todo está ocupado com o nosso trabalho, com o filho, com a mãe, com o irmão, com o amigo, com a festa que a gente tem que ir, tem que comprar, tem que fazer. Por que a gente está tão ocupado? E o título é esse e ele continua assim: quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto: o mundo é agitado ou será que é a minha mente? E aí ele continua, dizendo que mente e mundo são duas coisas que muitas vezes a gente coloca como separadas, mas que na verdade elas pertencem ao mesmo, à mesma realidade. Ele diz que só porque nós temos a nossa mente, a gente consegue perceber o mundo. E aí eu fiz um destaque, eu não vou ler o texto todo, porque ele é grande, então acho que poderia ficar cansativo para a gente. Então eu vou trazer só uns destaques, trazendo para vocês o que ele traz aqui como reflexão. Aí ele fala assim, que a gente costuma achar que mente e mundo são coisas separadas, mas que na verdade elas não existem de forma independente. Porque a nossa mente, ela vai estar, muitas vezes, na nossa percepção, ela vai estar na nossa cabeça ou no nosso coração. Mas que, na verdade, não existe esse limite óbvio entre mundo e mente. E ele explica isso. Aí eu vou ler para vocês esse trecho. O mundo não é tão objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam de projeção da experiência subjetiva de nossa mente no mundo. O mundo não é inerentemente alegre nem triste, ele apenas é. E aí, o que ele diz? Se a mente existe a partir do mundo e o mundo existe a partir da mente, que é o quê? Eu percebo o mundo através da minha mente, mas eu só percebo o mundo porque o mundo existe também, porque a minha mente o enxerga, o vê de alguma forma. E aí ele diz, o mundo ele não é feliz nem triste, o mundo não é mal nem ruim, é tudo aquilo que está dentro de mim, a forma como eu olho para o mundo é que vai determinar como o mundo é para mim. E aí eu tenho uma história bem
curtinha que fala sobre isso, que é o quê? Muitas vezes a gente está interessado em algum assunto que a gente naquele momento está precisando. Então, vamos pensar aqui, ele até cita que uma amiga dele estava reformando uma casa e eu me senti contemplada com a história. Por quê? Ele diz assim, que a monja que estava lá reformando a casa ou o templo que ela estava construindo lá, que eles estavam construindo, ela estava responsável pela reforma. Então, a responsabilidade dela era olhar os materiais, olhar o pedreiro, quem ia fazer o acabamento. E aí, a monja conversando com ele, disse a ele assim que tudo que ela via no mundo tinha a ver com reforma. E aí, quando estava para trocar o piso, ela só via piso. Ela via piso de toda cor, de todo jeito. Aí, quando estava para fazer o revestimento das paredes, pintar, ela só via tinta e cores de tinta e variações de tinta e tudo. E aí eu me senti contemplada porque eu me recordei quando eu queria muito comprar um carro, um determinado modelo de carro, e de repente eu só via aquele carro na rua. E aí eu via a cor que eu queria, eu via o carro na rua. E aí ela fala o seguinte, quando ela chega nessa percepção de que ela passa a ver tudo aquilo que ela está procurando, e eu também pensando na história do carro, ela diz assim, e eu achei muito interessante, ela disse assim, quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. Ou seja, a gente só vai enxergar no mundo aquilo que nos interessa. E aí, para a nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão um pouco mais profunda do que carro ou do que material de construção. A gente precisa pensar nisso quando a gente começa a ver só coisas ruins no mundo, lá no meu trabalho só tem gente invejosa, só vem gente difícil, nossa, fulano de tal só passa a perna nos outros, ou a minha vizinha só vive mal, ela é uma fofoqueira, ou minha mãe é muito difícil, meu irmão é complicado. E aí quando a gente faz essa reflexão aqui de que o mundo e mente é uma coisa só e que a mente, vou repetir, a mente ela só vê uma parte limitada com a qual a mente se importa. Para a nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. Então é pensar que aquilo que eu vejo no mundo é aquilo que está dentro de mim. E aí a gente precisa se tornar consciente disso para que a gente modifique a nossa forma de viver. Porque se eu modifico aquilo que está em mim, a minha forma de olhar para o mundo, e muitas vezes a minha forma de olhar para mim mesma, eu vou conseguir transformar a minha vida. Por que é tão importante a terapia? Por que é tão importante a psicanálise? Por que é tão importante a reflexão? Por que é tão importante o autoconhecimento? Porque é justamente a mente, ou seja, aquilo que eu vejo, da forma como eu projeto o mundo, é que vai fazer com que eu tome atitudes ou não tome. Vai fazer com que eu faça coisas, que eu direcione as minhas ações de uma forma ou de outra. Tudo depende de como eu vejo. Se eu vejo o mundo como um mundo hostil, eu vou estar sempre me defendendo. Se eu vejo o mundo como um mundo de bem-estar, um mundo onde eu posso me sentir segura, eu vou agir com amabilidade, com respeito, não é? Tem uma frase que eu gosto bastante que é assim, cada um dá o que tem. Mas e aí, é nesse momento que a gente precisa entender o que eu tenho dado para o mundo? O que eu tenho oferecido às pessoas que estão ao meu redor? Porque é sobre isso que a gente vai percebendo a possibilidade de nos transformarmos e transformar tudo ao nosso redor. E aí ele continua no livro, aquilo em que a mente presta atenção se torna o nosso mundo. Então, se eu presto atenção no que é ruim, se eu presto atenção no que é difícil, se eu presto atenção no que é negativo, é aquilo que vai se tornar o meu mundo. É justamente isso que eu vou começar a ver. E o contrário também é verdade. Se eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese. Então, se eu olho para o mundo com o olhar de quem está procurando o bom, quem está querendo fazer o bem,
oportunidades não faltarão. Eu vou conseguir enxergar no mundo coisas boas, porque é justamente aquilo que eu estou procurando. Como o carro, como o material de construção. A minha mente, ela vai ver a parte que lhe interessa. Então eu preciso conhecer a minha mente, eu preciso entender a minha mente e perceber aquilo que não está de acordo com o que eu quero para a minha vida. Ah, porque fulano, beltrano, ciclano falou para eu ir para terapia. Não, é você quem tem que saber. É você que tem que entender o que é que está na sua mente, qual é o mundo que você está enxergando e que talvez não seja o mundo real da realidade que te faz uma pessoa mais realizadora, que te faz uma pessoa com mais propósito, que te faz uma pessoa mais alegre, que te faz uma pessoa mais inteira, mais íntegra, não é? Então isso, quem vai dizer não sou eu, não vai ser fulano, beltrano, ciclano, é você quem tem que fazer essa reflexão. E aí a gente continua na reflexão do texto, que ele diz o seguinte: se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria o foco da nossa atenção, seremos capazes de experimentar o mundo de acordo com o nosso estado mental. É justamente o que eu acabei de falar para vocês. Se nós pudermos treinar a nossa mente para escolher o foco com sabedoria, nós vamos ser capazes de experimentar o mundo de acordo com o nosso estado mental. É justamente sobre isso. Mas eu só transformo aquilo que eu conheço. Eu preciso de autoconhecimento, eu preciso entender como eu vejo o mundo e por que eu vejo daquela forma, para que eu possa transformar isso naquilo que é necessário. Porque a gente tem sombra e tem luz, né? Então aquilo que é luz, que eu possa fortalecer, que eu possa fazer crescer, mas que aquilo que ainda é sombra, eu possa transformar a minha forma de ver. E aí ele termina dizendo o seguinte: quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. Se está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. Então ele finaliza aqui dizendo aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleta de pensamentos negativos, o mundo também ganha esse aspecto. Então, o mundo ele vai ser experimentado de acordo com o seu estado mental. Então, se está tudo muito pesado, está tudo muito difícil, eu não estou dizendo que não há motivos para isso. O que eu estou dizendo é que há formas de lidar com a realidade. E eu posso te ajudar nesse caminho. Me procure, entra no nosso site, marca uma sessão para a gente conversar e naquilo que for possível e necessário, que você entenda como necessário, a gente pode caminhar junto para que a gente possa transformar a nossa forma de olhar para o mundo. Então, até o próximo vídeo, te encontro lá. Compartilhe, curta e passe para o máximo de pessoas que você achar que realmente vai entender e que precisa dessa mensagem. Até lá. Tchau, tchau.